A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. Palavra de hoje, meus irmãos, para orarmos a oração do meio-dia. Livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 11, que diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vamos orar a poderosa oração do meio-dia hoje. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Deus vai fazer um grande milagre, um grande mover. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E a palavra do Senhor Jesus, meus irmãos, que está comunicando conosco hoje, fala a respeito de um homem zeloso, por nome de Paulo, que antes o nome era Saulo. E ele mudou o seu nome para Paulo, que simboliza pequeno. E a palavra começa a apontar para a minha vida, para a tua vida, o zelo que Paulo ele tinha pelo Evangelho. A palavra de Deus começa a dizer que Paulo testifica com a sua própria boca, dizendo que antes ele era perseguidor do povo por causa da lei. Agora ele começa a ser perseguido por causa da graça. Glória a Deus, aleluia. Vamos dizer mais uma vez, antes Paulo perseguia o povo de Deus por causa da lei. Agora Paulo é perseguido pelo povo da lei por causa da graça de Cristo. A graça que foi revelada para ele. Que no momento que Paulo ele sai a Damasco, Jesus sai ao encontro dele. Como eu falei numa outra mensagem, porque Paulo estava combatendo contra a obra de Jesus. E como a obra de Jesus era uma obra que desceu dos céus, vinda do Pai das luzes, o Criador de todas as coisas, aquele que combate contra esta obra, combate contra o próprio Deus. E naquele momento que Paulo descia para Damasco, a fim de concluir mais uma missão, a fim de concluir mais um chamado, a fim de concluir mais uma obra, da qual ele seria, vamos dizer, exaltado pelo sumo sacerdote, como um servo bom, porque pegou muitos cristãos, porque fez uma boa obra. Mas neste dia, Paulo caiu nas mãos de Jesus. Neste dia, Jesus saiu ao encontro de Paulo. E eu quero dizer uma palavra revelada para a tua vida. Se Satanás ele estava perseguindo alguém da tua família, se Satanás ele estava perseguindo alguém ao ponto de querer colocar esta pessoa em qualquer tipo de situação adversa, se o inimigo estava lutando contra uma pessoa ou contra a tua própria vida, a fim de colocar você em situação adversa, eu quero dizer para a tua vida hoje que o teu inimigo caiu nas mãos de Deus. E agora a palavra que o Senhor está dizendo é Romanos, que ele diz que ele em breve esmagará Satanás com os pés dele, e a graça do Senhor Jesus Cristo será derramada sobre a tua vida. E por intermédio desta palavra, pela fé, como diz o justo viverá da fé, eu creio que neste momento você está alcançando a libertação do teu parente pela fé no Senhor Jesus. Eu creio que neste momento você está alcançando a fé no Senhor Jesus de ver o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, tua filha, alguém sendo liberto pelo poder do Senhor Jesus. E a palavra, quando Paulo ele começa a falar: ei, eu estou escrevendo essa carta para vocês, porque eu preguei o Evangelho, mas parece que chegou alguém transtornando o Evangelho que eu preguei. Continue vivendo pela fé no Senhor Jesus. Continuem vivendo por aquilo que o Senhor tem chamado vocês, porque aquele Evangelho que eu tenho pregado, este é o Evangelho verdadeiro. Mas aqueles que querem vir transtornar as minhas palavras, estes aí são falsos mestres. Aqueles que querem transtornar a Escritura Sagrada, aqueles que querem dizer que a lei foi abolida, que a lei não existe mais, estes transtornam o Evangelho de Cristo.
porque a lei ela vive, a lei ela está, mas a maldição da lei ela foi derribada por terra. E hoje a lei ela não aponta mais para a morte, a lei agora aponta para a vida, e há um salto para a vida eterna. E qual é a lei? Para quem ela aponta? Ela aponta para Cristo. A lei começa a revelar Cristo, a lei começa a dizer para o homem que o homem precisa de Cristo, que sem Cristo ele não pode entrar no reino dos céus, que sem Cristo ele não pode ser curado, que sem Cristo ele começa a ser alguém como uma folha jogada ao vento. A lei começa a se curvar diante de Cristo. Lá no monte de Sinai, quando Deus fala com Moisés, Deus ele dá a lei a Moisés, a lei que veio de Deus, Deus ele dá ali a Moisés, que era os 10 mandamentos, da qual que quando Jesus ele passa pela terra, ele transforma esses 10 mandamentos em 2, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus ele transforma esse mandamento, esses 10 em 2. Moisés escreve naquele tempo que ele estava mais de 600 leis para que o povo pela lei fosse protegido. Paulo ele começa a dizer que antes que Cristo fosse manifesto, a lei era como um escudo, porque se alguém roubasse alguém, eles iam lá na lei e pela lei a pessoa tinha que restituir, mas a lei não a justificava, a lei não ajudava, a lei não trazia perdão. Então era necessário que a graça de Deus fosse manifestada para que houvesse o perdão divino, para que por intermédio do sangue de Jesus Cristo, o expiador e o consumador da nossa fé, aquele que levou sobre si os nossos pecados, ele sim recebeu sobre ele o castigo que era para vir para nós, porque a lei diz: errou, tem a pena, errou, tem a punição, errou, vai morrer. A lei dizia: se matar, vai morrer, se roubar, tinha que pagar o preço por aquela pena, se fosse apanhado nisso, era para ser apedrejado, se fosse apanhado numa certa coisa, tinha que ser açoitado. Então Jesus, ele vindo pela graça da vida eterna, Jesus, ele caminhando pela terra, pregou o evangelho, ensinou ao povo a viver uma vida cristã, afastada do costume do mundo, afastado daquilo que o mundo oferece, uma vida de inteira separação, uma vida de inteira renúncia. E então Jesus ele se oferece como sacrifício vivo, é aonde a graça de Deus é revelada pela lei que foi colocada sobre a terra. Então a lei e a graça, elas andam juntos. A lei para apontar o pecado e a graça para superabundar sobre o pecado. Porque Paulo começa a dizer: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a lei começa a dizer para você que está agora preso em alguma coisa, a lei começa a apontar o teu pecado, a lei começa a apontar a tua falha, a lei começa a apontar a tua fraqueza, a lei começa a apontar a tua transgressão, a tua iniquidade, mas o sangue de Jesus começa agora a te perdoar neste momento. E quando Paulo começa a pregar a respeito de fé, ele está falando que a pessoa precisa crer que Jesus ele vai arrancar de dentro do coração dela todo desejo maligno, todo desejo perverso, tudo aquilo que é contrário à verdade, tudo aquilo que é contrário à justiça, o amor e a fé. Jesus ele vem para arrancar tudo isso e te limpar por completo e te fazer uma nova criatura. E a palavra do Senhor começa a dizer que Jesus ele se fez sacrifício pela minha vida e pela tua vida, para que eu e você pudéssemos viver. A palavra do Senhor diz que ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, os cravos furaram a mão dele, uma lança transpassou o seu lado e vazou-lhe o resto do sangue e água que estava ali. A Bíblia vai nos dizer que ele foi escarnecido enquanto estava na cruz, mas em tudo isso ele se manteve em silêncio.
Sabe por quê? Que Jesus ele ficou em silêncio, dando para a minha vida e para a tua vida um exemplo. Que a vontade de Deus tem que ser feita. E às vezes a gente precisa estar em silêncio. Às vezes a gente tem que ficar em silêncio. E eu quero encerrar essa palavra aqui. E quero convidar você para orar comigo. Eu quero convidar você para falar de Jesus agora. Falar com Jesus agora. E eu creio que através desta oração, você não vai mais julgar a lei. E você também não vai amar só a graça, mas a lei e a graça, tudo junto. O salmista, no Salmo 119, às vezes a gente tem relatos que muitas pessoas escreveram partes, como Jeremias, Davi, Jó. Porque se a gente começar a observar, quem é observador e conhece, sabe, fala, isso aqui quem escreveu foi Davi. Ó, essa parte quem escreveu aqui nele foi Jeremias. Ó, essa parte quem escreveu aqui foi Jó. Ó, essa parte nesse salmo quem escreveu foi Isaías. Porque a gente conhece a voz da pessoa que está escrevendo. E eu quero convidar você a orar para você amar a lei, amar a graça, amar ao Senhor Jesus. Mas de forma nenhuma a lei ela traz justiça. A lei ela só aponta para a justiça. A lei ela só mostra quem é o justificador. A lei ela só diz quem é que vai justificar. E aquele da quem a lei aponta, ele vai justificar. E quem a lei aponta? O Filho de Deus. A lei aponta para o Cordeiro de Deus. Se a gente for ver, a lei falava, na lei diz que para o pecado ser perdoado é necessário um cordeiro ser morto. E a palavra fala que o cordeiro, sangue de animais, não podiam perdoar pecados. E naquele momento, eu comecei a entender que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. E que Ele é quem precisa ser o centro das atenções. E não mais a lei, o julgar, porque muitas vezes hoje a lei é apontada pelo ato do julgamento, de julgar, de ficar só julgando as pessoas e as pessoas viverem como fariseus, falando, oh, lei, não, agora é a graça. Mas a lei serve para mostrar para a gente o que a gente não deve fazer, o que a gente não deve andar, mas ela não é motivo de justificação. A justificação ela vem por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar neste momento e eu creio que Deus ele vai visitar a tua vida, Deus vai visitar o teu lar, Deus vai visitar a tua casa e você vai ser renovado pelas mãos poderosas do Altíssimo. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus fiel, Deus justo e verdadeiro. Senhor, neste momento, através desta palavra, nós entendemos que é o Senhor quem justifica o homem. Que é o Senhor que nos mostra o caminho da salvação e da vida eterna. Que é o Senhor, meu Deus, que faz a obra maravilhosa e poderosa e gloriosa. Deus querido e Deus amado, e neste momento de oração, Deus, eu te apresento a família, papai querido e Deus amado. Deus, eu te apresento esta pessoa, meu Pai, eu te apresento este irmão, esta irmã. Pai, vai renovando o entendimento e a força, abrindo, meu Pai, a mente, o subconsciente, retirando todas as escamas, Deus querido e Deus amado, fazendo uma obra, meu Pai, de aperfeiçoamento espiritual, para que esta pessoa venha compreender, meu Pai, a respeito da tua lei, compreender, meu Pai, a respeito da tua graça, compreender, meu Pai, a respeito do teu favor,
Senhor. Oh, oricanta labassurianda labaias. Espírito glorioso do Senhor, o sangue de Jesus Cristo tem poder e nos garante a vitória. O sangue de Jesus Cristo tem poder e garante o milagre. Espírito da glória de Deus, nesta hora poderosa de oração, eu creio que as potestades do inferno que têm se levantado contra a nossa vida já está caindo por terra. Eu creio que o nome do Deus vivo e poderoso será glorificado. Eu creio, meu Deus, que a glória do Senhor está descendo neste momento. Oripalabati comanta calabassurianda. Vai agora neste momento, meu Pai, de oração, operando, meu Deus, nesta casa, nesta vida, operando neste lar. Pai, porque o Senhor tem ouvido esta oração. Pai, porque o Senhor tem ouvido este clamor. Pai, porque o Senhor está perto desta pessoa. E a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é o defensor, meu Pai, que o Senhor é o protetor, que o Senhor é o ajudador. Oh, oricanta labassurianda, oribiclama nagassu de cantarábia. Vai nesta hora poderosa de oração, meu Pai, quebrando as barreiras do empecilho, quebrando, meu Pai, as muralhas das trevas, quebrando, meu Deus, toda a fornalha do inferno que tem, meu Pai, tentado destruir ou destroçar esta vida. Mas eu creio no poder do nome de Jesus, que este demônio já caiu por terra, que este diabo da separação já caiu por terra, que este capeta, meu Deus, do inferno da destruição dos lares já caiu por terra. Papai querido e Deus amado, porque o Senhor veio, meu Pai, não, Senhor Jesus, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ti. E eu creio que neste momento o Senhor está contemplando os lares. Eu creio que neste momento o Senhor está contemplando, meu Pai, a dor, a agonia, a tristeza. Oh, oricanta labassurianda labaias. Espírito glorioso do Senhor, nesta hora poderosa de oração, eu creio que o Senhor vai libertar agora, que o Senhor vai quebrar agora. Sai, Satanás, sai, em nome de Jesus agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus agora, Deus querido, Deus santo, fiel e verdadeiro, vai operando agora, queimando essa capetaiada do cão, mandando tudo pro quinto dos infernos, vai libertando agora, Deus querido e amado. O sangue de Jesus Cristo tem poder e garante a vitória. O sangue de Jesus Cristo tem poder e garante o milagre. Deus querido, amado, santo e poderoso, livra este lar, meu Pai, esta família, esta casa, esta pessoa, porque nós vimos, meu Pai, clamando o sangue de Jesus Cristo. Garante, meu Deus, a vitória pelo poder, meu Pai, da fé, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Recebe o teu milagre, a tua vitória, meu querido irmão e minha querida irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. E amém.